Bom, o Palmeiras começou ontem a sua trajetória no Brasileiro, empatando com o Atlético Mineiro, saiu na frente com o gol do Flaco Lopes, que começou muito bem, né, essa temporada, depois sofreu a virada e foi buscar o empate com o Vitor Roque, que quase deu a vitória ao Palmeiras no último lance da partida, uma arrancada do Vitor Roque ali pelo lado esquerdo, ele poderia ter chutado ou passado, tentou o corte no zagueiro e foi desarmado, perdendo aquele último lance que poderia dar vitória ao Palmeiras nesta estreia no Campeonato Brasileiro. O Marcos Costa, que ontem reportou, o homem faz tudo aqui. Ele já apresentou, ele já comentou, faltava reportar e ontem ele fez as reportagens de Palmeiras e Atlético Mineiro. Como é que você viu esse empate do Palmeiras? Foi bom, não foi bom? Carlos Miguel preocupa, tomou 2 gols debaixo das pernas, o primeiro do Atlético tinha tomado um do Coelho que estava impedido, né? Foi anulado, mas não tá passando segurança que o torcedor palmeirense esperava nele. E aí, Costi? O Carlos Miguel preocupa, Lima. Começando pelo Carlos Miguel, até porque tivemos o corneteiro aí. Mandem os corneteiros aqui pra gente. Eu sempre falei isso desde a chegada dele. Sempre me chamou a atenção um jogador de 25 para 26 anos, que teve passagens pelo Internacional, teve passagens pelo Corinthians, na Inglaterra, e sempre o discurso mesmo. É um potencial, é um baita de um goleiro, mas nunca se firmou. Por que não se firmou? Ora, se ele já teve oportunidade em 2 grandes do Brasil, teve oportunidade na Inglaterra, nunca se firmou, você tem que levantar uma suspeita. E essa suspeita está vindo à tona e está custando caro para o Palmeiras. Ele tem falhado jogo após jogo. Longe de querer queimar jogador, mas a gente tem que analisar o que vem acontecendo. Ontem ele tomou 2 gols, mais uma vez debaixo das pernas, como tinha acontecido contra o São Paulo, muito parecidos os gols, inclusive, principalmente o que foi anulado e o do São Paulo, né? Ali aliás, o gol que foi válido e o do São Paulo, uma sobra no meio da área, muito próximo dele, é verdade, mas no reflexo ele abaixa, só que ele não consegue conter que a bola passe por ele. Então, assim, o Palmeiras está sendo muito prejudicado com esses gols. É verdade que houve uma dupla falha. E dupla do Murilo. Murilo falha 2 vezes na jogada. Primeiro no bote e depois ele dá o espaço para que o jogador do Atlético Mineiro possa virar e concluir para o gol. Já do jogo, o primeiro tempo foi muito interessante do Palmeiras. O Palmeiras faz um bom primeiro tempo, o time organizado é melhor do que o Atlético Mineiro, tem mais oportunidades. Destaque para o Flaco, que realmente começa muito bem essa temporada. E o destaque negativo para o Kelvin, porque no segundo tempo o Atlético consegue igualar o jogo, ele fica mais parelho, embora o Palmeiras ainda tenha mais oportunidades, mas o Palmeiras toma um gol num lançamento do Everson, que o Kelvin fica no meio do caminho, não consegue acompanhar o jogador o Coelho, que tinha acabado de entrar no Atlético Mineiro, e mais uma vez debaixo das pernas do goleiro do Palmeiras, do Carlos Miguel. Esse gol foi anulado. E aí, cabe aqui a gente também entender a reclamação do torcedor do Galo, embora tivesse de fato impedido, mas é o tipo de impedimento que, cara, dói. Que assim, eu acho que tinha que mudar essa regra, tinha que ter uma verdade de um corpo na frente para que você tivesse. Olha, eu não sei se vantagem. Já tivesse o semiautomático, se seria marcado impedimento, hein? Você acha que não foi ali no... Fiquei na dúvida. Não, eu acho que foi. Traçando, eu acho que foi. Mas ok, foi muito próximo. E é isso que eu digo. Essa regra ela tem que ser alterada. Qual é a vantagem que um jogador leva de 1 centímetro com o braço na frente no início da jogada? E aí, se a gente pegar frame, é complicado, Limar. Porque o frame, ele pode dar esse 1 segundo para cá, 1 para lá. Você não tem exatamente a hora que a bola sai do pé. Você tem um movimento parado. Mas enfim, foi anulado. Acho que não cabe reclamação pela regra atual, mas cabe reclamação da regra. É válido esse tipo de impedimento, mas enfim, anulado. E aí o Palmeiras toma o gol novamente, depois vai e busca com a entrada do Vitor Roque, que parece que está cada vez mais forte, até teve a confusão ali, ele levanta o Alexandre, jogador do Atlético Mineiro, ali com uma facilidade, e a explosão. O Vitor Roque, essa temporada, ele vem, aí eu estava ali propenso a concordar com o Ranieri, que o Gabigol deve ser, nós fizemos essa enquete aqui, deve ser o jogador nos paulistas aqui, né, dos atacantes com mais gol na temporada. Eu já tô mudando essa opinião. Eu acho que o Vitor Roque vem nessa temporada para fazer história.
Ele tá realmente focado, ele tá muito rápido, embora tenha perdido o gol ali no final, né? O último lance do jogo, ele tem um contra-ataque muito rápido, ele ganha dos 2 zagueiros, aí ele tenta fazer o corte, esse toque a mais faz com que o zagueiro do Atlético chegue na bola e tire. E aí acaba 2-2. Eu não acho que é um mau resultado. Ficou um gostinho amargo? Ficou. Porque o Palmeiras poderia ter vencido, seriam 3 pontos, mas se você levar em consideração jogo fora, primeira rodada, contra o Atlético Mineiro lá, que a tendência é que engrosse para qualquer time desse campeonato, 1 ponto tá bem, tá bom, não dá para você reclamar e chorar, mas fica esse gostinho amargo aí que poderiam ter sido os 3 pontos, Lima. E só em relação ao Carlos Miguel, né, ele tá numa fase agora sim, né, entrou numa fase ali, são gols que ele não poderia ter levado, no Clássico agora também, mas ao mesmo tempo é o goleiro que o Palmeiras tem, é o goleiro titular, o Everton chegou no Grêmio também está sendo criticado, então acho que assim, tem que ter um pouco de paciência com ele, talvez o tempo mostre que ele não tenha condições de assumir lá o posto de goleiro do Palmeiras, né, e que se torne incontestável, mas eu ainda acho que é cedo, tá? Eu ainda acho que é cedo, porém já liga um sinal de alerta. E eu só discordo com o Costa em relação à questão da idade, né? Eu acho que para goleiro, o goleiro, ele começa... A maturidade do goleiro é muito mais tarde. Se você... Não tô comparando aqui, ó, porque depois a galera vai falar, pô, mas tá comparando fulano com o Beltrano. Mas o próprio Marcos, ele vai assumir a titularidade no Palmeiras, ele tem quase 26 anos. Então, assim, isso é algo comum entre os goleiros. Mas aí a questão é a seguinte, Rani. Ele puder... Sei lá, vamos pôr que ele tivesse 26. Ele chega e ele faz o quê? O Marcos. Não, é que a gente tá falando do lance da idade, a questão da idade. Como que pode um goleiro, 26 anos, ainda não foi titular, não sei o que lá. A gente tá falando sobre isso. Então, isso acontece. O que eu tô falando aqui, isso muitas vezes acontece. Pra goleiro, muitas vezes, não tô comparando o Carlos Miguel com o Marcos. Disso, é porque isso. Aí também, pelo amor de Deus. Não tem como, exato. Não, o que eu digo da idade é o seguinte, é que o tempo que ele teve dos 18 aos 26 são 8 anos. Em 8 anos ele teve as oportunidades que o Marcos não teve. E ele não agarrou essas oportunidades. Lembrando que o Marcos foi convocado pelo Zagallo para a seleção, mesmo na reserva do Palmeiras. Sendo reserva. Mas enfim, era só para pontuar que assim, ele já teve um tempo, né? Mas no Corinthians, não é que ele tem 20 mas assim, anos. No Corinthians ele era titular, incontestável. Tanto quando ele vai embora, a torcida morre de raiva, fala assim, pô, abandonou agora, que tinha assumido a titularidade. Então ele tinha assumido lá um papel de goleiro incontestável no Corinthians, e depois veio o Hugo, ele foi lá para a Premier League, etc. Mas de fato, eu concordo no sentido de que o sinal de alerta ele tá ligado. E não tá ligado só, Coste, no Palmeiras, quando a gente pensa em defesa, no goleiro. Não. Na lateral direita tá ligado. Muito ligado. Na zaga, o Murilo, por exemplo, tem uma falha clamorosa, como diria Cláudio Karsug. O próprio Piquerez, pô, ele melhorou um pouco, mas ainda assim não é aquele cara que... Isso que eu ia falar, nas laterais, porque na lateral esquerda também liga um alerta pelo que o Piquerez já entregou no Palmeiras, né, Rani? Exato, então não, assim... Tá perfeito, tá perfeito. Não é só o Carlos Miguel. Eu acho que o Kelvin tá num momento pior do que o Carlos Miguel. Tô criticando o Carlos Miguel, mas acho que o Kelvin tá pior. E você criticou o Kelvin até no Clássico, que ele marcou o gol. Eu até achei que ele não foi mal, né? No Clássico você achou que ele foi mal. E agora eu acho que não tem como negar, né? Que o Kelvin, ele foi muito mal. Defensivamente, ele tá péssimo. É uma avenida ali, é onde o São Paulo jogou. Os 20 minutos que o São Paulo foi superior ao Palmeiras no Clássico, foi jogando nas costas do Kelvin. Ontem aconteceu a mesma coisa. Ele é muito ruim defensivamente. Se é para ele jogar, precisa armar, precisa melhorar isso. O Piquerez realmente está bem abaixo, tanto que quando ele é substituído, melhora. O menino entra muito bem ali pela esquerda. O Arthur tem personalidade, vai ganhando o corpo aí, tanto que ele... Mas você não acha? Porque assim, eu tenho uma leitura. Obviamente que a gente está falando das questões, dos problemas que o Palmeiras está enfrentando nesse momento, e não foi um jogo ruim do Palmeiras, tá? O Palmeiras foi bem, é difícil enfrentar o Atlético jogando fora de casa. O Palmeiras, em muitos momentos, foi melhor, foi superior ao Atlético Mineiro e poderia, sim, ter vencido o jogo. O ponto é, algumas carências que a gente está vendo. Lembra lá atrás, até conversei com o Sgrilles, né? O Sgrilles falou assim, ó, o Marlon Freitas, ele pode fazer a cabeça de área. Ele pode, de fato, fazer a cabeça de área. Mas quando você tem, por exemplo, um lateral como o Kelvin, que ele tem características ofensivas muito boas e defensivas que não são boas, você muitas vezes precisa de um cabeça de área que cubra esse lateral, e hoje o Palmeiras não tem. Tanto que os dois volantes que ele utilizou mais uma vez nessa partida, Marlon Freitas e o Andreas Pereira. Então, talvez toda essa conjuntura, os jogadores que estão jogando ali, tecnicamente não são ruins, mas algumas carências estão ficando visíveis ali nesse time do Palmeiras em alguns momentos. E é aí que eu defendo, rapidinho, tá, Limar? Eu defendo o não 5
Não diante do que você colocou, que está correto, mas eu acho que tem que melhorar esse sistema defensivo para não perder Marlon e Andrés, que acho que são... junto com o Flaco, foi o ponto forte do Palmeiras. Sim. Os dois no meio campo é muito interessante. A saída de bola, a qualidade de toque, de passe é muito interessante. Pode dar muitos frutos pro Palmeiras.